Amém? Glória a Deus. Paz seja convosco. Amém? Aleluias. Santo é o teu nome, Deus. Cada lugar que está aqui, foi ungido nessa tarde. Amém? Desde o primeiro que entrou ali, você já sabe, né? Quando a gente entra na presença do Senhor, é no cumprimento, né? Da paz do Senhor, meu irmão. Aquele já vem aquele fogo, já vem a unção do Espírito Santo. E graças a Deus, porque nós estamos entregando o nosso melhor para o Senhor nessa noite, o melhor do que todas as outras noites anteriores, o nosso coração, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, de todo o louvor que sai dos seus lábios. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Vamos abrir então a palavra do Senhor nessa noite, no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Ele é poderoso e Ele é santo. Hoje nós vamos falar. Eu acredito que até 2021, quando nós estivermos aqui de novo, nós estaremos, as portas do Senhor só serão fechadas quando Ele quiser e determinar. Amém? A gente aceita aí as ordens do governo, as leis, nós vamos seguindo, porque é a ordem também do Senhor, que a gente respeite, mas adorando ao Senhor. Amém? Bendizendo o nome dEle por todos os cantos, como foi dito e lembrado para a gente aqui pela irmã Sueli, que estava ministrando a abertura do culto, que é isso mesmo, irmãos, continuar adorando o Senhor dentro de casa, porque quando vem o vento do Espírito Santo, quando houve o dia de Pentecoste, o Senhor soprou sobre todas as pessoas que ali estavam, e todas as casas foram cheias, todos foram cheios. Aleluias, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler inicialmente, tá? Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Santo é o teu nome, ó Deus. Amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Se assente, mas aplaudindo bem forte ao Rei dos Reis. Aleluias. Glória a Deus, santo e poderoso é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero falar muito sobre isso ainda, continuando o que eu estava mencionando já no começo ali, que eu acabei desviando. Mas 2021 ainda quero falar muito sobre a gente se conhecer, sobre saber o que é personalidade, o que Deus tem para nós. É importantíssimo que a gente saiba quem nós somos. É importantíssimo que a gente se conheça, que a gente saiba lidar com as estruturas, emoções, domínio próprio. Amém? Governança do Espírito Santo sobre a nossa vida, se a gente se conhecer. Aleluias. Você conhece a história da sua vida? É a minha pergunta para você nessa noite, já de início. Aleluias. Ou melhor, você conhece a sua história por trás da sua genealogia? Sua árvore genealógica? Suas raízes aqui? Pai, mãe? Antepassados, ou você conhece a sua história pelas raízes de Jessé, do filho de Deus vivo, filho de Davi? É assim, tem uma outra história também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só existe um lugar que você pode conhecer a si mesmo, só um lugar, é no deserto. E nós vamos trazer algumas referências sobre isso, somente no deserto, porque esse deserto é lugar de sozinho, de estar sozinho, tem essa conotação de estar sozinho, de aquele mundo vasto assim, você não vê mais nada, sabe? Aquela coisa grande que te assusta, mas você está ali sozinho. É o momento que você acaba conhecendo aquilo que é desconhecido dentro de você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos falar hoje, vamos ver sobre momentos em que a gente está sozinho, circunstâncias da nossa vida que aparecem neste momento e revela quem nós somos, quem sou eu, quem é você. Aleluias. Momentos que revelam sobre nós. Aleluias. E eu quero também trazer aqui um paralelo de 4 crianças.
Amém? Eu vou explicar no decorrer sobre isso. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos ver coisas extraordinárias na palavra do Senhor, que eu fiquei maravilhada. E hoje, se você não viu, ainda não conhece, hoje vai ser um grande presente para você, que você vai conhecer uma ciência maravilhosa por trás daquilo que o Senhor deixou na palavra dele sobre os patriarcas. Os 10 primeiros patriarcas, os filhos de Jacó. Em nome de Jesus, aleluias. Mas você analisa assim e pensa, bom, já pensei sobre a minha árvore genealógica, não é muito boa não. O que eu faço? Tem solução para isso? Sim. Entenda que nós temos uma personalidade, cada um tem um. Esse negócio de fulano tem personalidade forte é balela, tá? Porque todas as personalidades, elas são fortes, tá? Todas elas. E quem deu pra gente foi Cristo. A gente já vem com ela pronta. As personalidades são prontas. Mas nós não vamos discorrer ainda sobre isso, no ano que vem, tá? Já vem assim, é um presente de Deus. Mas aquilo que eu mudo se chama caráter. Tem um novo caráter, uma nova índole, que faz jus àquele verso do Senhor, né? Que nós somos transformados e vivemos e buscamos para ter um caráter parecido com o de Cristo. Mas a sua personalidade muda. Isso já fica um pouco mais claro de quando você busca o Senhor. Mas, Senhor, eu não vejo mudança na minha vida. Senhor, eu sou igual, Senhor. Entenda uma coisa. Um começo sobre estar se conhecendo, isso começou quando eu estava buscando vaga de trabalho, tá? Primeira regra é você conhecer quem é você para você mandar um currículo para uma empresa. E aí veio frutos grandes do Espírito, que não era o que Deus queria para mim, não era comercial, mas espiritual. Amém, aleluias. Então, eu fui conhecer sobre a personalidade. Ela já vem com você, a gente vai moldando ela com as coisas que a gente escolhe. Vai trazendo um novo caráter, um novo caráter, um novo caráter. Mas, Senhor, eu estou buscando, vamos entrar no espiritual. Busco e não vejo. Senhor, não mudo, não consigo mudar. Vejo que eu sou a mesma pessoa. E isso me desagrada, porque essa mesma pessoa não é boa. Não é legal para a tua obra. Não faz aquilo que eu queria fazer. Sabe, eu continuo errando, eu continuo pecando, eu continuo... Sabe, o meu caráter é terrível. Aleluias. E aí a gente tem que entender o que é caráter e personalidade, porque ela não vai mudar. Então, no começo eu pensava, Senhor, eu falo demais. Eu falo demais, eu falo demais, eu falo demais. E Senhor, isso não está mudando. E quando Deus falou assim, mas eu não vou fazer com que você fale menos. Mas Senhor, eu não consigo parar de falar, não consigo falar menos. Sobre parar de falar, irmãos, é falar bastante, tá? E eu falava muito. E o Senhor, eu não vou fazer você falar menos, eu vou fazer você falar tanto quanto, só que sobre mim. Aleluias. E aí quando você começa a entender, o Senhor te dá a resposta, você para de brigar com você mesmo. Você para de lutar com você mesmo. Não, mas é isso que Deus quer. A gente busca pelo Espírito Santo e a gente pensa, vou virar de A para Y. Não. O Senhor vai moldar o teu caráter dentro da personalidade que Ele te deu. Aleluias, que é um presente dEle. E aí, nas suas novas escolhas, você vai ter uma nova índole, um novo caráter parecido com o de Cristo, quando você faz as escolhas dele. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pedi para o pastor David abrir para a gente no livro de Gênesis. Se você quiser acompanhar pelo aplicativo, pela tela também, tá? Não tem problema. Livro de Gênesis, capítulo 16, e eu quero ler com vocês o versículo 4. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Amém? Abriu a tela? Diz assim: ele possuiu Agar. Ele quem? Abraão, tá? É uma passagem sobre Abraão, promessas de Deus para Abraão, Agar e Sara esposa, Agar serva, tá? Nossos dias hoje é empregada doméstica. Aleluias. Então ele, Abraão, possuiu Agar, esteve com ela, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora, Sara, patroa, né? Vamos dizer assim, Sara. Aleluias, glória a Deus. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, maravilhosa. E como é de costume nosso, né, uma parte humana nossa que sempre vai na frente das coisas, eu vou dar um jeito para isso. Deus disse que fez a promessa, então eu vou um pouco mais à frente. E foi tudo atrapalhado. Agar foi simplesmente e decidiu por ela, vou dar a minha serva, porque eu não tenho mais idade. Quem sou eu para ser mãe agora? Agora é impossível. Então eu vou chamar aqui Agar, a minha serva, pedir para que meu esposo Abraão coabite com ela e ela tenha filhos, e aí, ok, vai cumprir a palavra do Senhor. Aconteceu.
Senhor nos dá livre-arbítrio, né? Mas não era a promessa dele para a vida de Abraão, para a vida de Sara. Não era a promessa de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aí deu tudo errado. Repare bem que nesse verso, a Sara, um pouco antes desse verso, aliás, Sara começa a depois acusar Abraão pelo aquilo que ela decidiu e deu tudo errado. Ó, a culpa é tua, que caia sobre você, porque ela está insolente, ela está arrogante. Depois que ela descobriu que ela vai gerar um filho seu, ela está me tratando mal? Eu que sou sua esposa? Eu que sou aqui a primeira dama dessa casa? O que ela pensa? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ela está me tratando com arrogância, soberba, desconsideração. Aleluias, insolência. Eu quero que você, algumas palavras que eu vou colocando sobre as pessoas, eu quero que você vá entendendo qual que é a característica dessa pessoa, qual que é o pensamento dela, né? Como que você vê o pensamento? Pelas linhas da característica, insolente, arrogante, grosseira. Ela estava tratando Sara dessa forma. Agora estou grávida, agora estou por cima, né? Você não. Aleluias. Consegue ir pegando as linhas da característica de Agar, como ela era? Aleluias. Nós vamos falar muito sobre a genealogia, porque ela está gerando, certo? E quando a mulher passa por uma gestação, ela sempre... Primeira coisa que é alertado, cuidado com o que você come, não é? Não pode beber qualquer coisa, não é? Porque passa para o bebê. Você acha que é só o alimento que passa para a criança? Só o alimento sólido, aquilo que você bebe? Ah, não pode mais tomar bebida alcoólica, não pode fazer isso, não pode tomar chá de canela, né? Não pode isso, não pode ingerir aquilo. Cuidado com o que você bebe, com o que você come, mas cuidado com aquilo que você ouve, que você passa também para essa criança. É isso que forma os genes, é isso que vai formando a genealogia dessa criança, espiritual, sentimental, tudo, emocional, isso passa. Pensa no cordão umbilical que está ali dentro. Tudo que vai para o alimento, todas as coisas que vão sentimento junto, vai história, vai raiz junto. Mas como assim, é possível? Sim, nós vamos ver outros versos sobre isso, tá? Aleluias. Eu sempre menciono que qualquer coisa que a gente vê, qualquer coisa que a gente pense, estude, de qualquer coisa, a Bíblia já revela antes. Já revelava muitos anos antes. A ciência é muito atrasada, mas nosso Deus, Ele é todo poderoso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a história de Agar. Essas são as características dela. Capítulo 16 ainda, no versículo 9, diz assim: Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Aqui Agar, fala Sara, Agar tinha saído da casa, tinha ido para o deserto, ela estava fugindo, porque ela não aguentou a pressão, né? Ela mesma foi lá e semeou aquelas coisas ruins, grosseiras, tratando Sara mal, por aquilo que Sara, de forma bondosa, fez com que ela coabitasse e tivesse um filho de Abraão. E ela simplesmente saiu porque ela não aguentou, né? Não aguenta. E aí o Senhor falou, volte, e volta para casa, volte para sua senhora. Ele não fala volte para a casa do seu possível marido. Volte para a casa do pai do seu filho, que eu coloquei no seu ventre. Volte para casa você, que agora é superior a Sara. Você agora que está gerando uma criança. Entenda que todos os passos errados que a gente dá, que a gente pensa ser correto para nós, a atitude que a gente toma, teoricamente, Agar achava que estava completamente certa nas atitudes dela. Completamente certa. E o Senhor fala, volte para a casa da sua senhora. Aquilo que a gente vê como nós somos, aquilo que a gente acha como é, e está errado aos olhos de Deus, Ele vai te chamar por aquilo que Ele te colocou. Sempre. Uma coisa que eu ouvi do pastor David, e aprendi muito com isso, uma frase que eu guardei bastante: aquele que sai, o pastor que sai e se desvia da casa do Senhor, aquele que desvia dos propósitos de Deus, ele não vai morrer qualquer outra coisa que ele seja, ele vai morrer pastor. Então ele vai para o céu como pastor, ou ele vai para o inferno como pastor? O levita, o diácono, o presbítero, o músico, eles vão, o Senhor vai continuar te chamando por aquilo que Ele te chamou. Só que, ao contrário de Agar,
Não era a serva maior, não era a mulher maior, não era a esposa de Abraão, não era aquela que tinha um propósito do Senhor, não era. Ela era serva. Então o Senhor vai até o deserto e fala assim: volte a sua senhora. Coloque no lugar que eu coloquei você. Entende que isso não é maldade. O Senhor, eu estou mencionando sobre como o Senhor nos vê. Você ainda serve, Agar. Você está se atrapalhando, você é serva. Eles se atrapalharam naquilo que eu prometi e tomaram suas próprias decisões. Então, volte aquele que é levita. Volte aquele que é presbítero, aquele que é pastor. Volte aquele que é profeta. Volte, porque se você está perdido em um mundo que você acha que agora você é pecador, que você é ladrão, é prostituta, é perdida, é aquilo, não. Volte, levita do Senhor. Volte aquele que foi ungido. Volte aquele que eu chamei pelo seu nome. Volte. Aleluias. E sujeite-se àquilo que o Senhor quer. Então, nem sempre a forma que você se vê atualmente é a forma que o Senhor vê. E aquilo te traz uma barreira tão grande para você crescer espiritualmente que você não entende. A gente sempre fala Satanás. Porque tem um levante, porque tem um bloqueio, porque tem um... E às vezes é porque a gente não se conhece, a gente não sabe da palavra, a gente não sabe do que o Senhor está nos chamando. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Gênesis 21, versículo 9, um pouquinho só mais para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Gênesis 21, versículo 9. Vamos falar sobre os filhos agora. Antes de entrar nesse versículo, entenda que na sequência dessa história, Sara já teve então Isaac, que era o filho da promessa, gerou Isaac, o filho, e depois, continuando a história, diz assim, versículo 9, Sara, porém, viu que o filho de Agar, Ismael, Agar que é egípcia, né, que era serva, estava rindo de Isaac. De novo, Sara, porém, viu que o filho de Agar, que Ismael, estava rindo de Isaac. Algumas versões vai dizer estava zombando, caçoando, estava sendo leviano, estava agindo com ironia, insolência sobre o irmão dele. E aí eu começo a te chamar de novo a atenção sobre isso. Em muito menos de meia dúzia de palavras a gente consegue entender o que o Senhor está querendo dizer. Essa era a história de Ismael. Não precisava pegar mais nenhum outro texto para saber como Ismael era. E as coisas que a gente apresenta em público, muitas coisas que a gente traz, a nossa personalidade, as nossas respostas rápidas, ou o nosso silêncio oculto, ele traz muito sobre quem nós somos e as nossas características. Porque tudo isso que você diz em público já aconteceu lá, sozinho. Já aconteceu no seu pensamento, no seu coração. Se foi trazido agora, mas não é de agora. Então, Ismael já trazia essa insolência do ventre da sua mãe. Então, ele debochava de Isaac. E Sara falou, não, ele não vai participar da herança do meu filho. Ele não vai participar da herança daquele que é filho, que é promessa de Deus. Que era o filho dela e não o filho da serva. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo com que você aprende, com que você cresce, aquilo que você escuta lá no silêncio, e você traz aqui, nossa, mas... Ai, criança, gente, sabe? Uma criança adolescente, jovem, adulto, um pouco mais velho. Aquilo ali não foi de agora, aquilo ali já veio gerado lá atrás, sabe? Aquilo que você... E possivelmente ele e a mãe dele, tinha um olho muito altivo, né? Que tinha uma inveja sobre a Sara, a sua patroa, a dona da casa, ela devia ficar lá o tempo todo, Ismael. Porque o seu irmão é assim, o seu irmão é escolhido, porque o filho de Abraão, porque ele é filho da promessa, porque o anjo disse. E aí aquela criança vai crescendo com aquilo ali, vai crescendo, até que ela chega em público e debocha. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Tudo isso é para dizer para você que quando a gente se pega sem um Senhor, isso não foi legal. Isso não foi de agora, foi de antes. Então, aquilo que sai já foi contaminado por aquilo que entrou. Então, se a gente não cuida com aquilo que nós estamos ingerindo, pela audição, por todas as vias,
Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente se alimenta, todas essas coisas, se a gente não cuidar com aquilo que entra, a gente não vai ter controle sobre o que sai. E essa é a questão da gente conhecer. Então, normalmente acontece isso. Quando você vê que você, falei, não devia ter falado, e agora conserto, não conserto, você fica naquela relutância com você mesmo. O que eu fiz e agora o que eu falo? Como que eu saio dessa? E não foi legal, foi muito feio. Isso quando vem para você, o Espírito Santo falando contigo, tá? Te dando uma correção. Olha, não foi legal. Olha, não fale. Esse não é o caráter que eu quero para você. A sua personalidade eu posso trabalhar. Eu quero ela para mim, mas transforme a sua índole, transforme as suas características para que você seja parecido comigo. Eu não responderia assim. O Senhor dizendo, né? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Isso era o que Agar passava para Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. Então Sara falou assim, ó, pegue e, né, mande ela embora, que ela viva a sua vida com Ismael, e a gente continua aqui a promessa de Deus com Isaac, a promessa que Deus deu para o nosso filho, e os descendentes dele. E assim continuou, né? Isaac e Ismael, cada um para uma vida diferente. Então, Agar pegou as coisas, Abraão, o pai, colocou ali um pouquinho de água e falou, vai, pode ir pelo deserto. E assim continuou. Eu não quero discorrer muito sobre isso. É só para você entender qual que é o comportamento de um filho com aquilo que ele aprende da mãe, com aquilo que ele cresce ouvindo dentro de casa, aquilo que vem das raízes. Talvez não fosse nem só de Agar, fosse daquilo que viesse antes de Agar, a mãe da mãe, a mãe da mãe da mãe, ou do pai, né? Os progenitores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A gente mostra em público aquilo que a gente é no escondido, aquilo que a gente é lá no nosso cantinho, aquele pensamento que vem, que a gente não repreende. Cuidado, irmãos, com a questão de orar em pensamento, orar em silêncio. Existe sim, é ótimo, maravilhoso, quando você não quer que os planos do Senhor sejam atrapalhados com as mãos furiosas de Satanás, com os planos que ele tem, só. Todas as coisas, quando o pensamento vem, você não consegue. Você é perdedor. Repreende em voz. Eu te repreendo, Satanás, porque eu posso em tudo aquilo que me fortalece. Aleluias! Eu quero abrir um espaço para um testemunho. Eu até lembrei disso. Estava levando a avó no médico, semana retrasada, a avó Dina. E a gente falava sobre isso. Esse versículo veio forte ali para nós no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. E ela disse que ela estava com um neto que tinha problemas de saúde, o Alex. E ele não tinha muita formação, ele era muito magrinho, pesava muito pouco, já quase rapazinho. E aí ela falou assim, olha, Deus diz para nós, olha o ensinamento, né, para a criança, que tudo nós podemos naquele que fortalece. Ela estava com uma barra de ferro, ela disse que partiu a barra de ferro em 2. Amém, vó? Em 2. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Irmãos, isso é fé. Isso é fé, isso é palavra de Deus. A palavra tem poder para dar vida e morte. Entende? Qual palavra está servindo dentro de casa para os seus filhos e seus descendentes? Aleluias. E às vezes eu me pego assim, com Satanás lançando, quem é você para falar sobre isso? E eu falo em voz alta, ninguém melhor do que eu para falar sobre isso, porque eu fui perversa como mãe. Eu estou corrigindo os meus passos como mãe. Eu estou transformando, deixando o Senhor transformar o meu caráter para que não seja uma Agar da vida, pelo resto da vida. Porque a gente erra. Mas o Senhor quer que a gente chegue a um ponto, olha, acerte, comece a acertar. Vai ser bom para você. Então, quando Satanás sempre fala assim, quem você pensa que é sobre isso? Eu sou a escolhida para falar sobre isso. E eu vou falar, porque falar menos não é o que vai acontecer comigo. Eu estou tentando falar um pouco mais devagar. Mas eu vou falar muito sobre Deus. Aleluias. Então, toda vez que Satanás tentar te lançar alguma coisa à mente, aquilo que vem que é destrutivo, aquilo que é pessimismo, aquilo que corrói, aquilo que te mata, que te põe para baixo, responde em voz alta para Satanás. Ele tem que ouvir. Amém? Aleluias. Assim como os testemunhos, assim como agradecer a Deus, em voz alta, irmão. Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluias. Gênesis 21, 17. Aleluias. Deus, então, ouviu o choro do menino Ismael. Ele estava lá no deserto com a mãe. Jacó, seu pai biológico. Filho, vai com a sua mãe.
Então eles foram para o deserto. Aí o versículo 17. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige? Por que temes, Agar? Mãe dele. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Novas características sobre Ismael. Como assim? O menino ficou lá abandonado, porque ela falou assim: eu vou deixar ele aqui, vou alguns passos atrás, uns passos de distância dele, para não ver ele morrer nesse deserto, porque já tinha acabado a água. Eu não vou ver meu filho morrer. Então, o Senhor vem para Agar e fala assim: eu ouvi o choro do menino. Então, você já começa a observar Ismael. Eu sou rejeitado, eu fui deixado para morrer, meu pai mandou eu ir embora com uma miséria de água, meu pai biológico. Um menino perdido, um menino sem amor, segundo os próprios pensamentos, tá? Nem minha mãe agora está perto de mim nos meus últimos momentos, eu tenho certeza que eu vou morrer, minha mãe está me abandonando também. Quem sou eu? Para que eu sirvo nessa vida? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Será que eu tenho utilidade nessa vida? Eu não tenho casa, eu sou pobre, eu não tenho nada decente para oferecer para minha mãe, eu não sou ninguém para proteger ela, eu não tenho minha própria proteção, eu sou perdido, eu sou aquilo, o meu irmão é melhor, porque o meu irmão é filho da promessa, o meu irmão, você entende? Isaac é melhor, eu sou pior, Isaac é melhor, eu fui rejeitado, Isaac é o filho da promessa, meu pai me colocou para fora. Isso foi toda a linhagem que ele recebeu do pai biológico, espiritual. Foi aquilo que ele pegou para ele, assim: eu não sirvo, eu não presto, eu isso, eu aquilo. E o Senhor disse: Agar, Deus ouviu o choro do menino, ele estava chorando. Ele estava lamentando profundamente, possivelmente uma criança melancólica, né? Que são aqueles introvertidos, aqueles que são fechados para si, mas que choram muito, mas que põem a vida no choro e na lágrima, dizendo: está tudo perdido, eu sou aquilo, melancolia, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não mudo, eu sou terrível mesmo, eu não presto para ninguém, eu não sirvo para ninguém, meu pai me recusou, você entende? Aleluias. Aleluias. E Deus ouviu o choro do menino. O Senhor não abandonou, o Senhor não abandona ninguém. Aleluias. Aleluias. Não tenha medo, ele não vai morrer, teu filho não vai morrer. Deus ouviu o choro do menino lá onde você o deixou. Outra característica, fraqueza, deixa o filho para morrer, sabe? A gente pode ouvir algumas mães dizendo assim: eu dou tudo para o meu filho, jamais eu vou sair de perto. E não sai mesmo. Pode cair o mundo, essa mãe não sai. Mas tem mãe que sai. Aleluias. Eu largo tudo, largo o trabalho, me ligou, estou lá com meu filho. Largo tudo por ele. Aleluias, mas Agar não era assim. Agar, e veja que não é condenação, veja para você, eu quero que você conheça características da pessoa, personalidade, atitudes, amém? Então, Agar, ela sofria muito com isso. O que eu vou fazer? Eu não tenho força dentro de mim. Tudo que ela semeou foi inveja, tudo que ela semeou foi orgulho, porque agora ela ia ter uma gestação, agora ela era mais jovem, Agar era Sara era velha para ter filho. Eu sou mais importante aqui agora para Abraão. Agora Abraão vai estender um tapete para mim, né? Vai estar lá na hora do parto, aquela coisa bonita, sabe? Vai estar lá dando a mão, nosso filho. Não. Então, não tinha isso para ela. Estava o tempo todo lançando coisas ruins, sementes ruins, lançando isso para o filho também, fazendo com que o filho crescesse dessa forma também. Louvado seja o nome do Senhor. E não era o propósito do Senhor. Mas o Senhor ele não abandona. Jamais abandona um filho seu. Não deixe de ser da vontade do Senhor, o Senhor continuar as promessas que ele tinha ali, daí dividindo a nação dos ismaelitas, amém? Para os israelitas, e estamos assim até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Essas eram as características de Ismael. O menino que chora, se sente impotente, rejeitado, menos favorecido da casa. Ou agora sem casa, né? Agora no deserto, que era pior. Então, abandonado, nunca mais vou ver o rosto do meu pai. Meu pai que é biológico, meu madrasto ok, né? Aquela mulher lá ok. Mas o meu pai, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aí, se você não corrige as suas características, as suas escolhas, a sua índole vai ser terrível. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O seu caráter precisa ser moldado a partir de todas as escolhas que você faz. Porque todas as escolhas que você faz, pensando ou não em acertar, você já tomou, e aquilo vai dar um final para ela, para você, para quem você é.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só que teve mais gente que foi para deserto. Foi parar num deserto. Livro de Mateus, capítulo 3, 17. Eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Este é o meu filho amado. Isso foi depois do batismo. Veio uma pomba, veio uma voz que veio do céu. Abriu os céus e a voz de Deus. Este é o meu filho amado. Se você precisa de uma característica como pai, precisa melhorar, pegue só isso aqui, pegue só isso aí e deslanche. Este é o meu filho amado. Só fala isso para ele. Você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Este é o meu filho amado. Observe que no próximo versículo vai ser um novo capítulo, o próximo verso. Depois disso que a gente acabou de ler, é 4:1, né? Mateus 4:1. Alguém pode ler também? Aleluias. Opa, espera aí. Versículo anterior, um versículo anterior, o Senhor Jesus se batizou, foi batizado ali pelo João Batista, e veio uma voz do céu, que é o Pai falando sobre o Filho. O que ele disse sobre o Filho: este é o meu Filho amado. Em seguida ele foi para o deserto ser provado. E o Senhor estava assim, cheio. Jesus estava cheio pelo aquilo que o Senhor, o seu Pai, disse sobre ele. Este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Então ele estava assim, aqui, para poder passar os 40 dias no deserto. Só com essa palavra. Satanás vai tentar você no deserto quando você estiver sozinho. E quando você estiver lá sozinho, dentro do seu quarto, quando tiver ninguém mais te vendo, o que seu pai disse para você mesmo? O que foi que a sua mãe falou sobre você, que você era? Aquilo vai vir como um bombardeio gigante sobre você. É no deserto que você é provado. Mas quando Jesus entrou no deserto, que ele foi ser provado por 40 dias, 40 noites, ele já foi com aquela palavra: este é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Aleluias! Este é o meu filho amado. Qual que é a palavra que você escuta? Qual que é a ancoragem que você pega do seu pai quando você está em provação? Meu pai era terrível, absurdo. Ok, meu também era. Então pega a palavra de Deus, o seu pai, aquele que é perfeito, aquele que não erra sobre você, jamais. E te ama de um jeito que ninguém jamais vai amar a sua vida. Jamais. Com todos os erros que você tem, ele vai te amar, fazendo com que você perca os seus erros e seja um pouco mais parecido com ele, que é o seu pai. Amém? Aleluias. Como que você está entrando no deserto? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Ele é santo, ele é poderoso. É por isso que nós já entramos na palavra do Senhor sobre você, a geração eleita. Você é o sacerdócio real. Você é a minha imagem e semelhança. Lembra disso? A sua identidade de Gênesis 1, 26. Você é a minha imagem e semelhança. Eu fiz você parecido comigo, não temas. Eu não temo. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou Deus que está na sua vida. Aleluias. Aleluias. É diferente de você, entenda, nós temos muito medo de usar algumas palavras do Senhor. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é a raiz de todo pecado. Não. O amor é o dinheiro. Quer dizer, como assim eu posso ficar falando que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Claro, ele colocou na palavra, está ali, o Senhor não erra. Você é imagem e semelhança de Deus. É diferente de você dizer: agora eu sou mais que ele, né? Daí está lá na torre de Babel e não na torre de vigia. Aleluias. Não, você não é maior. Você é filho, você é criado, você é semelhante. Aleluias. E foi a melhor criação que o Senhor fez, foi o homem, para dar louvor ao Senhor. As terras, irmãos, se não houvesse a promessa de que Jesus viria a essa terra, se não tivesse essa promessa, a palavra de Deus diz que nem os campos dariam frutos mais, nem as sementes vingariam mais, as árvores, nada mais brotaria, não teria mais vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, mas o Senhor enviou o seu filho amado. E ele disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Vai para o deserto.
E entenda, a irmã Daiane leu ali o versículo, eu não consegui pegar o gancho ali, mas a primeira parte do versículo é: e o Espírito levou, o Espírito Santo. Então, quando você estiver nas lutas, estiver nas dores ali, pisando, né, no momento de pisamento ali do barro, né, ai, Senhor, está doendo, Ele te levou, fica tranquilo. Fica tranquilo que o Senhor é contigo. Você pode dormir e repousar em paz, porque ainda que doa, Ele está contigo. Ele é a água viva, Ele é a água no deserto. E Ele vai ser uma coluna de fogo quando você estiver com frio na noite. E durante o dia Ele vai ser uma sombra para você. Refrigério e paz. Aleluias, Ele é o teu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei sobre fazer uma analogia, um comparativo de 4 crianças. Nós falamos sobre Ismael, falamos, crianças filhas, tá? Ismael, como Ismael era, é aquele menino que Agar foi crescendo daquela forma, com palavras ruins, sementes ruins. Falamos sobre Jesus agora, este é meu filho amado. E muitas outras coisas que o Senhor Deus falou sobre Jesus. Isaías mesmo diz: não tenho nele, tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. É Deus falando sobre Jesus. Meu espírito está nele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também, como o Filho, a experiência aqui para nós daquele que ouve coisas boas do Pai, aquele que é encorajado, o Filho que é encorajado você vai ser próspero em crescimento, vai ser próspero em saúde, intelectual, emocional, amém? Vai, filho, vai, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te fazer um comparativo de outras duas crianças. Vamos colocar aqui a criança 1, criança 2, e com um paralelo, uma diferença aí de 30 anos, uma distância de 30 anos entre essas crianças. Primeira criança cresceu num lar autoritário. Pega as características. Um lar autoritário, regras severas. Ficava dias e semanas longe dos pais. Sofreu consequências terríveis emocionais, terríveis. Grandes maltratos, terríveis, terríveis. E o que essa criança fazia? Ela seguia, é verídico, tá? Essa criança, ela seguia os passos da mãe quando deixava. Então, quando a mãe deixava lá em outro lugar para ficar, sei lá, com tempo, sozinha, numa casa de outras pessoas, era feito de barro aquela vila, aquele vilarejo, era feito de barro. Tinha muito barro, não tinha asfalto, não tinha calçada como hoje, há 30 anos atrás, e tinha aquela lama era muito profunda, então ficavam as marcas da pisada, sabe? Então a criança pegava e depois que a mãe ia embora, ela seguia os passos ali que ficou para tentar achar onde é o endereço que a mãe estava indo. Essa é a primeira criança. A outra criança viveu em um lar mais solitário, mais sozinho. Sofreu sérias consequências, maltratos, abusos, horas longe da mãe, pai, e não fazia regras e nem disciplina. Não havia regra sobre a casa, liberado, tudo ok, não precisa ir para a escola, vai se quiser, está tudo bem, sabe, tá aprontando, fica também, não tem problema, está tudo certo. Aleluia. E o que essa segunda criança fazia? Essa criança sentava e lia a palavra de Deus naquele Velho Testamento, aquele que ganhava na escola. Nessa época a gente ganhava na escola, tá? Pequenininho, azul, sabe? Na capa dura, azul escuro. Sentava para ler sobre o livro de Miqueias. Louvado seja o nome do Senhor. 2 lares diferentes. Havia os pais em um, mas os pais deixavam a criança em outro lugar. E no outro não havia pai, havia só a mãe que ficava horas fora da casa. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece quando faz isso? O que acontece? Quais são as consequências? São terríveis. E a gente pensa que por ter um lar com pai e mãe está tudo certo. Não, aquele cresceu com pai e mãe. Eu já vi pessoas assim, famílias assim, que o lar é totalmente destruído com o pai e a mãe ali, destruído da mesma forma. Mas a criança apanha e é terrível. Outra apanha e é uma benção. Mas o que faz, então? É isso que determina? Não é isso que determina. Aquilo que faz machucar é aquilo com que você foi machucado. Seja com palavras, com atitudes, com abandono, com repreensão, com maltrato, com abuso, de tudo quanto é forma. Aleluias. Mas o Senhor, Ele transforma vidas, amém? Porque essas crianças estão bem. Uma é essa que te fala e outra é a pastora ali do fundo. Ela seguia ali os passos da mãe, porque a mãe ficava dias longe. O pai muito autoritário.
Mas o pai que é autoritário, ele não vê como autoritário, ele vê como um homem firme, de pulso firme. E a autoritariedade deixa o filho sem a proteção. Porque ele não tem coragem, não sabe chegar perto, não tem amor, sabe? Não consegue olhar para o pai, porque a repreensão era feita pelos olhos, né? Já sabia o que é? Eu ouço muito isso, né? Na minha época, irmãos, não façam isso, tá? Com seus filhos. Na minha época era diferente, na minha época era assim, eu fazia assim, assim, assado. Lá em casa a gente está sempre dizendo isso, ó, não repete isso, porque na sua época já passou. Vamos fazer diferente daqui para frente. Diferente, sabe? Porque na minha época, eu obedecia pelo olhar. Isso não é amor, isso é medo. Aleluias. E o Senhor, Ele quer que você tenha amor. O Senhor, o Senhor não colocou coisa pesada sobre você para que você não possa aguentar. Ele é amor. Amor. E muitas das coisas que fazem com que a gente, sabe, some pelo mundo é por não saber quem é Deus de verdade. Porque eu errei aqui, pronto, agora vai escurecer o céu, vai ficar tudo preto e vai vir um raio na minha cabeça. E você vê que passa o problema, né? E não caiu o raio, né? Tá até sol lá fora. Não muda, ele não vai mudar quem ele falou sobre você. Ele não vai ser conivente com o seu pecado. Ele vai dizer, filho, está errado. Faça a conversão, né, 360 ali, e transforme-se, porque não é isso que eu quero para você. Mas você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. E eu era criança que sentava, eu não tinha muito o que fazer, né? Eu sofri coisas terríveis. Já mencionei aqui sobre o meu testemunho e quero levar para tudo quanto é canto, porque eu não tenho vergonha. O Senhor me libertou e me livrou e fez a minha história. O Senhor disse que a tudo dai graças. Porque se não fosse isso, nada disso, eu não estaria aqui. Isso formou meu caráter, isso formou e tem me formado, sabe? Quando você entende o que Deus fez e você não entra na melancolia, mas você entra no propósito que Ele quer. Entenda que isso daí foi porque eu quis e eu vou te fazer assim, 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 através disso. E você pega aquilo ali, então transforma, pega os limões ali e faz o quê? Uma limonada, né? Suíça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Então, eu sofri muitos abusos dentro de casa, muitos abusos. E aí o Senhor veio e fez uma nova história, Eu ficava a tarde inteira, depois da escola, eu sentava ali debaixo do sol mesmo, ardido naquela calçada, lendo Miqueias. E eu fico, o Senhor está me revelando qual que é o mistério dessa infância. Livro de Miqueias, eu lia, terminava, lia, porque não é muito grande. E eu lia, todas as tardes eu fazia isso, todas as tardes eu fazia isso. Então, eu não estava mais seguindo os passos da minha mãe, porque eu sabia que ela ia voltar. Ela já não sabia que a minha avó ia voltar. E eu ficava ali esperando. Muitas vezes eu estava de noite ali, não lendo, mas sentadinha esperando. Essa foi a história, sabe? E quando você vê que as coisas são tão tristes, são tão vazias, tão escuras, tão terríveis, coisas piores ainda pode ter acontecido com você, mais do que a minha vida. E o que eu fiz com aquilo? Eu posso fazer coisas boas aquilo ali. Eu posso tirar daquilo um grande proveito, porque é o propósito do Senhor. Você acha que Ele não estava ali? Enquanto eu debatia com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não acredito que essas coisas me aconteceram. Senhor, eu não acredito. E o Senhor via fortemente na minha vida. Eu estava dentro de você. Eu estava em você. Quando você é ferido, o Senhor é ferido. Se você é ferido no deserto, Ele é ferido também. Se você é ferido dentro de casa, Ele é ferido também. Se você é ferido no seio da família, Deus é ferido. Jesus é colocado em cativeiro de novo, em crucificação de novo. Está sendo apedrejado, sofrendo de novo. Se acontece dentro do teu trabalho, na rua, na vizinhança, o Senhor está sofrendo também, porque Ele está dentro de você. Aleluias. Não temas, não fica desesperado quando você estiver no deserto, porque Ele está dentro de você. E você olha para o lado, mas eu não vejo. E eu falava, Senhor, eu não vejo ninguém perto dessa menina. Você não está vendo porque eu estou dentro. Aleluias. E tudo isso formou o caráter muito forte. Aleluias. E o Senhor está trabalhando mais ainda, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. O que eu faço então se as minhas raízes terrenas dessa vida são secas, tem espinhos, tem abrolhos, não tem fruto nenhum? Sabe, se teve um fruto, caiu podre na terra, morreu ali mesmo. O que eu faço com isso? Aleluias, é confiando naquilo que o Senhor disse sobre você, naquilo que Ele te chamou, no propósito que Ele te chamou. Ele é a raiz da sua vida. Você pode se apegar a Ele tranquilamente. Amém? Pega, eu já mencionei sobre isso, pega aquilo, traz de bagagem aquilo que foi bom, aquilo que é construtivo, o resto você simplesmente não enterra, resolve.
dentro de você, porque aquilo vai ficar te seguindo os seus 20, 30, 50, 70, 90 anos, se não for resolvido. Aleluia. Eu vou esquecer, eu vou abandonar. Não faça isso. É a tua personalidade que está dizendo isso. Foi aquela que Deus te deu, né? Vou esquecer. Não esquece. Pega aquilo ali, resolve. E aí sim vai ser jogado no mar do esquecimento. Quando você tocar nesse assunto de novo, nem dói, nem fere mais. É possível, quando você se entende quem você é, para aquilo que você é chamado e quem Deus diz que você é. Eu vou pedir ao pastor David abrir para mim ali a minha genealogia paterna. Eu quero te falar sobre o poder disso. Está aberto? É um pouco demoradinho esse slide. Tivemos que salvar em outro formato. Mas vai sair. Amém? Aleluias. E eu fui atrás da minha genealogia paterna. E eu falei, Senhor, me diz, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim mesmo? Eu vou mostrar sobre mim. Você pode fazer essa tarefa em casa, ok? Abriu? Tá vendo uns nomes estranhos ali do lado? Uns nomes bem esquisitos. Eu quero que você olhe para a coluna do lado. Vamos ler ali? Rei, glória da nação. Deus socorreu, humilde e pobre, sagrado, reverenciado, a pura pedra, o rochedo. Glória a Deus. Agraciado por Deus, apareceu o homem-leão, o meu juiz. Amém? Amém, igreja? Vai ficar como tarefa para você. Agora eu quero que você entenda que aquilo que Deus falou sobre você não vai mudar. Aquilo que Deus falou sobre você não vai mudar, jamais. Aquilo que Ele te chamou para ser não vai ser mudado. A gente só deixa as coisas passarem, a gente só deixa as coisas do mundo falar quem a gente quer, porque a gente está recebendo, alimentando, mastigando, colocando para dentro, em vez de expulsar, expelir aquilo ali. Amém? O Senhor deu um propósito para a sua vida. E quando eu já mencionei outras palavras também, quando você estiver, Senhor, me dá uma palavra, o Senhor te dá ali uma genealogia gigante de 3 páginas, lê. E vai buscar o que é. Amém? Porque o Senhor, Ele dá significado para a sua vida. Ele te chamou, te deu um significado, mas você está doida? De onde você tirou isso? É possível isso? É possível isso. É a ciência da palavra de Deus. Abra comigo lá no livro de Gênesis 49, versículo 1. Sabe quem fazia isso? Agora vem aqui um exemplo maravilhoso, que se você ainda não fez, você pode fazer com seus filhos. 49, versículo 1, onde Jacó abençoa os seus filhos. Veja bem, já falei também sobre Salomão. Salomão sabia o que pedir quando Deus falou o que queres, né? Peça o que eu te darei, Senhor, eu quero sabedoria. Por que foi tão rápido? Porque Davi ensinou seu filho Salomão desde pequeno, filho, né? Filho, toda vez que você precisar de alguma coisa, o Senhor, peça sabedoria. Aí Salomão um pouquinho mais. Filho, todas as coisas que você precisa, sabedoria, filho. Um pouquinho mais, rapazinho. Filho, tudo que você... sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Aí cresce mais um pouquinho, Deus vem para Salomão e fala assim, o que queres? Sabedoria. Porque meu pai me ensinou desde muito pequeno o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pedir. Amém? Aquilo que é importante, ele me ensinou isso. Ele falou sabedoria, então, aqui sabedoria. Ele falou, é isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E Jacó não foi diferente, veja bem. 49, versículo 1. Então Jacó chamou os seus filhos e disse... Ajunte-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhe há de acontecer nos dias que virão. Verso 2, reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, e ouçam o que diz o seu pai, pai de Israel. Bem? Então, assim, desde muito pequeno, juntava os filhos ali, ensinando a palavra, falando sobre o caráter, ensinando sobre o temperamento, ensinando sobre aquilo que há de vir. Filho, você é mais assim? Não é? Filho, cuidado com a sua arrogância, você é arrogante. Quando você crescer, vai ter dificuldade, então corrija agora. Não é assim que a gente fala? Filho, você é tão talentoso, coloca isso para a obra de Deus, você vai ver onde você vai, não é? Filho, você é tão esperto, olha... É isso que Jacó fazia, sabe? Os alertas da vida, os cuidados, sabe? Filho, vem aqui, não é assim. Vamos juntar todos aqui para que todos aprendam junto. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Jacó fazia.
Eu vou pedir agora para o pastor David abrir para a gente a primeira tela, e você vai ver de onde saiu isso. A primeira tela são os 10 primeiros patriarcas, tá? Abriu? Está um pouco pequeno, né? Mas acho que dá para ver ali. Adão, Sete, que gerou Enos, Cainã, Maalael, todos os nomes que tem El no meio, Deus, tá? Malael, Gabriel, Daniel, Deus é meu juiz, Deus é meu isso, Deus é meu aquilo. Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses são os primeiros 10 patriarcas, tá? E agora eu quero que você veja aquela ciência maravilhosa do Senhor que me tomou os olhos e foi maravilhoso, foi tremendo. Os 10 primeiros patriarcas já contam a história do Senhor, aquilo que haveria de vir, aquilo que aconteceria, tudo perfeito. É por isso que quando eu digo para você, quando o Senhor escreveu sua história, até o fim já está determinada. A gente que fica alterando as coisas, sabe? Senhor, acho que eu não sou isso não, a gente deixa a melancolia tomar. Senhor, eu não sou isso não, Senhor, quem dera se eu fosse isso. E teu pai que está falando sobre você. Ele diz que é porque é. Amém? Já foi determinado. As coisas vão saindo do objetivo quando a gente quer, quando a gente deixa. Entenda que antes de Satanás, ele não tinha poder. Antes do pecado do homem, Satanás não tinha poder para fazer nada contra nós, contra a terra. Nada, poder nenhum. Deus não tirou poder nenhum para ele. Mas isso entrou quando Adão pecou. Deixou pecar. Deixou o pecado entrar, então ele deu legalidade. É isso que acontece para a gente quando as coisas dão errado. Senhor, mas está muito errado, Senhor, esse pecado não para. Vai buscar onde está a tua legalidade disso. Vai buscar onde está a legalidade que você deu para Satanás para isso. Porque ele não tem poder sobre você, a menos que você dê porta aberta e brecha para ele. Amém? Foi o que Adão e Eva fizeram. Deu porta e ele entrou. Aí tem o livre-arbítrio. Entende? Então, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre a história que Deus já escreveu sobre você. A menos que você pegue e dê uma carta branca a Satanás. Sabe? Sempre tem. Olha para dentro de você. Olha para dentro da sua casa. Às vezes pode ser um objeto, sim. Pode ser uma brecha sentimental dentro de você. Sabe aquela palavra de Satanás vai lançando e você vai absorvendo. É como alimento, irmãos, entenda bem. É como alimento que entra e nutre, certo? Você sabe que se você comer uma fruta, vai ter uma boa nutrição. Se você comer salgadinhos e por aí vai ter outro... Não vai ter nutrição, né? Vai levar a outro fim. Então, você tem que controlar aquilo que você coloca para dentro. Ouve e se alimenta, ok? Aleluias. Pode pôr a próxima tela. Dos patriarcas. Amém? Abriu? Leia ali comigo. Observe junto comigo. E olha os nomes de cada um deles. Adão, que significa o homem. Sete, posto em lugar do Éden, caiu, lamentou-se. Amém? Vamos agora com tudo o que Deus queria dizer sobre eles, cada uma dessas gerações, 10 primeiros patriarcas. O homem posto em lugar do Éden caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, aleluias, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Amém? Aleluias. O Senhor é perfeito. Ele é muito perfeito. Você imagina que os seus filhos nem nasceram, já tem significado para isso? Já tem tudo projetado, bem planejado pelo Senhor, porque Ele tem escrito um plano perfeito para as gerações. Plano perfeito, isso não pode mudar e não pode ser alterado, porque Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus que observa além dos nossos entendimentos. É difícil ter palavras neste momento, porque são coisas que não veio ao nosso intelecto ainda e já está totalmente preparado. É absurdamente assustador. Aleluias. Sabe, de uma forma assombrosa, o Senhor me formaste, é assombroso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Essa semana nós assistimos ali um filme, lembra do nome? Milagre da Vida? Quarenta dias. 40 dias. Não posso falar muito desse pai. Assista, gente. É maravilhoso. 40 dias no milagre da vida. Está tudo planejado, está tudo perfeito. Tudo perfeito. E eu fiquei, Senhor, isso não é possível. Senhor,
Não é possível. O homem posto no lugar do Éden caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá e ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso, bem-estar. No nosso Noé ali, Noé. Calmo, bem-estar, tá vendo? Tranquilidade. Fora o comportamento vindo pelo TEA, pelo autismo, mas a personalidade dele é calma, é serena. Noé. Não está aparecendo agora, mas é. Amém? Irmãos, outra coisa que eu vou abrir aqui um espaço, não faz menção à palavra, mas eu lembrei de mencionar isso, nós estamos ao vivo. O Noah, ele não consegue usar máscara, tá? E tem uma lei que defende ele para isso, tá? Por causa do autismo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é isso. O homem posto no lugar... Gente, é perfeito. É perfeita essa lógica, essa sequência. Eu falei, eu vou fazer a tarefa de casa. E eu fui atrás de nome por nome. Eu falei, Senhor, mas é maravilhoso demais. Senhor do céu, nem sei quem foi Basília, Stanislávia, glória da nação, rei, Deus socorreu, sagrado, agraciado por Deus, apareceu, homem leão, meu irmão que eu não conheci. E Deus é meu juiz, meu juiz. Amém? Louvado seja o nome do céu, do Senhor. Deus santo, soberano, rei das nações, aquele que te fez perfeitamente, aquele que escreveu a sua história. Então não esquece que se a sua genealogia materna, paterna, sabe, aquilo que veio da mãe, do pai, do vô, do bisavô, não é assim, sabe, não, você olha, não me agrada, não era aquilo que o Senhor queria. Pessoas que vieram do alcoolismo, vieram das drogas, prostituição. Na minha genealogia tem tudo isso e muito mais, sabe? E não se pegue por isso. Todas as coisas do Senhor têm um propósito. Pegue aquilo que Ele falou que você é. Você é minha geração eleita. Não importa aquilo que sobreveio, não importa o que diz o seu documento, sabe, seu RG, sabe, não importa isso. Essas coisas vão acontecer com seus filhos. Vigia de como você faz. Cuidado, esteja na torre vigiando, literalmente. Cuidado com aquilo que vem, cuidado com aquilo que você deixa ouvir. Sabe, não ouça e tipo, tá tudo bem, repreenda na hora. Não veja e Senhor, tá tudo bem, não, repreenda aquilo e não volte mais a fazer. O Senhor, ele diz que é melhor você pegar aquilo que te faz pecar, as suas mãos, os seus pés te faz pecar, os seus olhos, arranca e joga no mar. Não arranca e joga para Deus não, porque Deus não vai receber. Joga no mar, sabe, esquece aquilo ali, mata aquilo ali pela raiz. É melhor que você entre no céu sem um olho do que você entre são, mas que você fique são e vá para o inferno. Amém? Aleluias. Não esquece da história que Deus diz sobre a sua vida. Qual é a história da sua vida? Por que você está nessa terra? Aleluias. Essa história da sua genealogia terrena, materna, paterna não é boa. O Senhor escreveu uma história perfeita sobre você. Perfeita. Se apega nisso e continua o seu propósito, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. A sua personalidade não muda, mas o seu caráter, através das suas escolhas boas e novas, vão trazendo um novo eu sobre você. E Ele é mais parecido com Deus. Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos na posição de receber. E nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos dizem...